Bom dia a todos, como estão vocês? Vamos para mais um novo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, sobre a lei moral, a lei que foi instituída por Deus. E vamos estudar um pouco mais. Algumas pessoas acreditam que essa lei ela foi válida até a cruz. Outros acreditam que ela foi somente o povo de Israel. Mas vamos ver o que realmente a Bíblia ensina. Se realmente é isso que muitos acreditam ou se ela é uma lei eterna, como afirmam alguns. Então vamos lá. É interessante saber primeiro quem é o autor da lei. Sabemos quem é o autor, nós já sabemos realmente, já ver realmente através desse autor, já podemos ver qual o propósito principal. Lá em Êxodo 20, do verso 3 ao verso 17, a gente podemos ver os 10 mandamentos. O capítulo todo, do verso 3 até o verso 17, a gente vemos os 10 mandamentos. Em Êxodo 31, no verso 18, a gente podemos ver quem realmente é o autor dessa lei. Diz assim, Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas da lei, tábuas do testemunho de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, amigo, aqui o autor é unicamente o nosso Deus. Ou seja, somente Deus é o autor da lei. Mas antes de aprofundar no estudo, eu convido a você a fechar os olhos e fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Senhor Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos pelo privilégio de poder te servir em espírito e em verdade. Aqui iremos estudar sobre a lei dos 10 mandamentos e pedindo sabedoria que o Senhor nos fale conosco através do teu Santo Espírito, hoje e sempre. Pedimos tudo isso em nome de Jesus amado. Amém. Então, como foi lido de acordo com o Êxodo 31, 18, o próprio Deus escreveu com seu dedo a lei dos 10 mandamentos. Escreveu em tábuas de pedra. Aqui você pode ver uma ilustração dessas 2 tábuas de pedra. Interessante, amigo, que nessa primeira tábua, aqui a gente temos os primeiros 4 mandamentos. O primeiro mandamento diz o seguinte: não terás outro Deus diante do nosso Criador. O segundo mandamento diz para não fazer nenhum tipo de imagem de escultura para adorar. O terceiro mandamento diz para não tomar o nome do Senhor Deus em vão. E o quarto mandamento nos diz para poder honrar, adorar e santificar o nosso Deus no dia de sábado. Aqui, essa primeira pedra aqui, ela representa o amor a Deus. E aqui na segunda tábua, a segunda pedra, o quinto mandamento fala: honra pai e mãe, para que prolongue os seus dias aqui na terra. O sexto mandamento fala para não matará. O sétimo para não adulterar. O oitavo, não furtar. O nono, não dirá falso testemunho. E o 10, não cobiçar nada que possua ao teu próximo. Então essa segunda pedra, ela representa o amor ao seu próximo. É tanto quando Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Então essas 2 tábuas, cada uma representa um amor ao próximo e o outro amor ao Deus. Então já vimos que Deus é o autor. Muitos afirmam que essa lei é de Moisés, mas de acordo com Êxodo 31, 18, o próprio Deus fez questão de escrever. Então é uma lei divina. A segunda pergunta nos diz: segundo Jesus, em quantas partes foram divididos os 10 mandamentos, como eu acabei de explicar para vocês? Está lá em Mateus 22, do 36 ao 41. Em 2 partes: amar a Deus e amar ao seu próximo. Aqui vem outra pergunta que nos diz: qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Ou seja, o que é que Jesus fez em relação aos mandamentos? Ele confirmou, ele aboliu, ele pediu para não observar mais. O que é que ele fez? Mateus 5, 17 e 20. Olha o que Jesus nos diz: eu não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O verso 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. Então Jesus, ele validou a lei, ele cumpriu a lei. E João 15:10 ele confirma. Olha o que é que Jesus nos diz lá em São João 15, verso 10. Se guardares meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus ele fala que devemos guardar os mandamentos para permanecer no seu amor, assim como ele guardou os mandamentos no amor do Deus Pai, ele confirmou e continuou. Então Jesus, em momento algum, ele aboliu ou ele incentivou alguém a transgredir ou não obedecê-los. Aqui, amigo, vamos ver algumas passagens bíblicas, algumas situações de Jesus em relação à lei e outras situações do diabo em relação à lei. Para você que você quiser pesquisar na sua casa, anote aí. São João 15, verso 10, Jesus obedeceu à lei. De acordo com São João 15, verso 10, Jesus obedeceu à lei. De acordo com Mateus 19, verso 17 e 18, Jesus ensinou a lei. De acordo com Mateus 19, verso 17 e verso 18, Jesus ensinou a lei. De acordo com Mateus 5, 17 e 18, Jesus não aboliu. Confirmando, de acordo com Mateus 5, 17 e 18, Jesus não aboliu. Vai ficar melhor. E de acordo com João 15, 10, Jesus amou a lei. Correto? Agora vamos ver algumas atitudes do diabo em relação à lei. Deixa eu só botar para ficar melhor para todos verem. Olha o que é que diz de acordo com Apocalipse 12, verso 9 e de acordo com João 8, 44. O diabo desobedeceu a lei. De acordo com Daniel 8, 12, o diabo deturpou ou mudou a lei. De acordo com Daniel 7, 25, o diabo aboliu a lei. E de acordo com Apocalipse 12, verso 17, o diabo odiou a lei. Então aqui há algumas atitudes de Jesus em relação à lei e do próprio diabo em relação à lei. Então você percebeu qual a diferença realmente de um para com o outro? Então vamos lá continuar. Você acha, amigo, que Deus ele permite alguma mudança na lei ou nos mandamentos ou na própria palavra de Deus? Será que Deus permite algum tipo de mudança? Vamos para Apocalipse 22, verso 18 e verso 19. O que é que Jesus diz? Será que Jesus ele aceita algum tipo de mudança? Apocalipse 22, verso 18 e verso 19. Nos diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus vai acrescentar os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, Deus ele não aceita que ninguém mude, que ninguém acrescente algo, que ninguém tire algo da lei, da palavra de Deus. Então, é uma advertência que Jesus faz com todos aqueles que ensinam errado, com todos aqueles que vivem de uma forma que não seja a vontade de Deus. Então, Jesus não autorizou nenhum tipo de mudança na lei, nem acrescentando e nem tirando nada. Aqui na pergunta nos diz, o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Vamos ver Romanos 3, 31. O que Paulo escreveu em relação aos mandamentos de Deus? Romanos 3, 31. Que nos diz o seguinte: Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, a fé ela não serve para anular a lei, ela serve para confirmar a lei. E Romanos 7,12, olha o que Paulo nos diz. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, o mandamento, a lei é santa, justa e boa. Então Deus ele jamais iria fazer algo perfeito, algo eterno para poder mudar em algum momento da história. Vamos ver uma outra parte. Diz o seguinte: o que, segundo a Bíblia, iria acontecer no futuro com a lei de Deus? De acordo com Daniel 8, 12 e Daniel 7, 25, o que iria acontecer no futuro de acordo com a lei de Deus? Daniel 8, 12 e Daniel 7, 25.
Olha o que nos diz Daniel 8:12. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra, e o que fez prosperou. Ou seja, deitou por terra a palavra de Deus, e tudo que o inimigo fez prosperou. Agora vamos ver Daniel 7:25, que vai deixar mais claro ainda essa parte. Daniel 7:25 diz: Irá proferir palavras contra o Altíssimo, irá magoar os santos do Altíssimo, irá cuidar em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Bom, o foco nesse verso nós queremos dar um foco especial, é a questão de mudar os tempos e a lei. Ou seja, podemos ver que a lei ela foi mudada. Muitas pessoas hoje elas entendem que o domingo é um dia de guarda, o domingo é um dia de descanso, mas biblicamente podemos ver todas as Bíblias, pode pesquisar na sua Bíblia, pode ver em Êxodo 20, verso 8 ao verso 11. O dia de guarda é o dia de sábado. Então, esse dia de mudança de domingo, isso aconteceu por volta do ano 361 depois de Cristo pelo imperador Constantino. Desculpa, 321. Aí no ano 364 a Igreja Católica adotou oficialmente a observância do domingo. Então você pode estar vendo isso aí. E nos próximos estudos, nós vamos estar fazendo estudos especificamente sobre esse dia de mudança. O porquê foi mudado, quem autorizou essa mudança e qual o propósito dessa mudança. Então nos próximos estudos vamos estar postando o vídeo para você estar acompanhando. Então vamos lá. Pergunta 7. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1:25. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Ou seja, mudaram a verdade de Deus em mentira. Hoje o sábado ele é como tido um dia de mentira. Ou seja, muitas pessoas eles acreditam que o dia de descanso é o domingo, mas só que biblicamente falando, o dia é o sábado. Então o que é que eles fizeram? Mudaram a verdade em mentira e vice-versa. Hoje a mentira é tida como verdade e a verdade é tida como mentira. E muitos adoram a criatura em lugar do Criador. Então isso é algo muito sério. Pergunta 8. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos 7, verso 6 ao verso 9 e verso 13. Marcos 7, verso 6 ao verso 9 e verso 13. Olha o que nos diz. Respondeu Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Olha o que nos diz o verso 13: E validando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus ele é bem claro quando ele diz que muitos tanto dos fariseus quanto do povo de Deus futuro, eles iriam invalidar a lei de Deus, iriam invalidar a palavra de Deus, e eles iriam passar a observar doutrinas humanas, doutrinas de homens. Então Jesus tinha profetizado sobre isso, até Jesus afirma que até o profeta Isaías tinha profetizado sobre isso. Então, irmãos, o que acontece? Não dê créditos quando algum membro, algum pastor, algum líder, o padre, o que seja, ele venha falar contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o manual para a vida, a palavra de Deus é o mapa para o céu. Se nós darmos lugar a doutrina de homens, nós estamos invalidando a palavra de Deus, e não tem como nós sermos salvos por Deus se estamos dando atenção ao inimigo ou a seres humanos. Então isso é muito sério. E aqui nós vamos para a última pergunta, que nos diz: o que é mais importante, obedecer a Deus ou ao homem? O que é mais importante para Deus? Vamos ver Atos 5, 29. Atos 5, verso 29. O que é mais importante para Deus?
Olha o que nos diz. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, de um lado tem Jesus, tem a sua palavra, e de outro tem os fariseus, de outro tem os pastores, tem os líderes, o padre que seja, tem o Papa. Ou seja, de um lado tem a palavra de Deus e Jesus, do outro você tem as tradições humanas e todos esses líderes. Agora, amigo, cabe a você decidir a quem você quer obedecer, a quem você quer seguir, a quem você quer adorar, a Jesus e a sua palavra ou aos seus líderes, que vai de contra a palavra de Deus. Então essa escolha é sua. Só você pode escolher, ninguém pode interferir nessa decisão. Mas lembre-se de uma coisa, você é livre para escolher, porém você não é livre para poder colher os frutos. Aquilo que você plantar, aquilo que você escolher, é aquilo que você vai colher naquele grande dia. Porque para Jesus mais vale a obediência do que muito sacrifício. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar te iluminando. E vamos ver o último versículo dessa manhã, Tito, capítulo 1, verso 14. Só para a gente finalizarmos. Tito 1, 14. Diz o seguinte: e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, amigos, muito cuidado na hora de obedecer, na hora de poder ensinar sobre o que é verdade e o que é mentira, porque nós podemos ser cobrados. E naquele grande dia, não tem como dizer que eu não sabia, não tem como dizer que eu fui enganado, porque hoje a verdade está aí, a Bíblia está em tuas mãos, você pode ler e tirar a sua própria conclusão do que é certo e do que é errado. Mas lembre-se, assim como Pedro falou, importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa cada dia mais buscar conhecimento na palavra do nosso Senhor, nosso Deus. Vamos orar para finalizar a mensagem dessa manhã? Senhor Deus e amado Pai, queremos mais uma vez te agradecer, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai Santo, aqui estamos finalizando a mensagem dos 10 mandamentos. Sabemos que os mandamentos foram escritos pelo teu próprio dedo, lá no início, e hoje o Senhor faz questão de que possamos obedecê-los, para que assim nós possamos cada dia mais amar o Senhor. Sabemos que os mandamentos eles não nos levam à salvação, porque a salvação é através da graça, mas obedecemos simplesmente porque já somos salvos por Ti. É o que pedimos por Jesus Cristo amado, continue conosco hoje e sempre. Amém.